vamos convidar aqui alguns companheiros para compor a mesa. Queria convidar a companheira secretária de Finanças do sindicato, a companheira Cleusa, por favor, vem aqui para a mesa. Eu só pode aplaudir que hoje ela gosta de conhecer. Convidar a nossa companheira secretária de Organização e Patrimônio, a companheira Valda. Muito bem. Vamos convidar os membros do Conselho Fiscal, que estão aqui presentes, né? Companheiro Gilmar Luiz Lang. Companheiro Aristides Neves da Silva. Companheiro Aristides Veiga de Souza. A pauta, além da prestação de contas do exercício de 2009, a gente também está submetendo à Assembleia a doação de vários bens a serviços para o sindicato, cuja relação todos têm acesso aí, e também a destinação da Toyota, né, que é um carro, veículo histórico do sindicato, e a gente achou por bem trazer para a Assembleia. Não? Para essa direção do sindicato, é importantíssimo, né? A gente está dando todo apoio logístico, de estrutura, e sobretudo todo apoio político, para que os servidores vão buscar aí as suas reivindicações. Porque enquanto tiver um trabalhador sendo injustiçado e não ter essas reivindicações atendidas, essa direção faz de tudo para estar o sindicato lado a lado. Enquanto tiver, mesmo de outra categoria, dentro das possibilidades, mas especialmente dentro da nossa categoria, nós não vamos permitir, né, e vamos dar todo o apoio para que todas as injustiças, que as distorções sejam corrigidas e que realmente o governo trate os servidores de uma forma digna, não só para o bolso ou contra-cheque do servidor, mas sobretudo para que a população brasileira, o povo trabalhador brasileiro, tenha um serviço público de qualidade. Esse é o objetivo dessa direção e a gente está satisfeito porque os servidores estão respondendo a esse chamado. Então eu acho que, de uma certa forma, essa direção cumpriu o seu papel nesse período, em termos de atender a categoria. As demais despesas registradas são despesas destinadas à manutenção da estrutura do sindicato, para ficar na retaguarda, para segurar a luta da categoria. E, de uma certa forma, eu acredito firmemente que nós estamos no caminho certo. Naturalmente, nós não somos perfeitos, mas eu acho que é um processo de construção e eu acho que nós estamos no rumo certo. É isso. Como membros do Conselho Fiscal do Sindicato de Servidores Públicos Federais do Distrito Federal, SINDICF-DF, CNPJ número 03-565600001-08, procedemos ao exame das peças que compõem a prestação de contas do período de janeiro a dezembro de 2009, relativa à gestão da diretoria do período 2007-2010. Somos de parecer que a prestação de contas seja aprovada. No entanto, anexamos algumas recomendações e sugestões visando ao aperfeiçoamento da gestão da entidade, bem como a maximização dos resultados no uso dos recursos colocados à sua disposição. Aquisição de bens patrimoniais desnecessários e compras diversas, ambos sem tomada de preço. Houve a fixação de um limite mínimo de R$ 500 para dispensa da tomada de preço,
ou quando situação urgente e relevante for constatada que impossibilite o levantamento. Opinião do Conselho Fiscal. O pensamento aleatório de aquisições desde o mandato do Conselho Fiscal anterior tornou-se rotineiro. E não foi diferente durante o exercício de 2009. Consolidou-se o que já vinha ocorrendo nos últimos exercícios em relação à tomada de preços, que continuou a ser feita, exceto em poucos casos justificados como situações anormais. Em linhas gerais, a administração da entidade, apesar de algumas crises enfrentadas nas reuniões da diretoria, o que consideramos parte do jogo democrático e, inclusive, saudável, tem se pautado pela transparência e defesa dos interesses da entidade. Muitas vezes a gente não toma conhecimento de tudo que nós somos capazes de fazer coletivamente, não como indivíduos, claro. Por exemplo, a questão no nosso site, todo mês sai a prestação de contas do mês, balancete do mês com as despesas e receitas do mês, para quem quiser conferir e fazer o acompanhamento, inclusive, das contas ao longo do ano. Depois do fim do ano, publicado esse balanço aqui, né? Então, isso é uma coisa importante e que é algo que a gente não dá publicidade muitas vezes, porque a gente nem tem condições de fazer, muitas vezes a gente nem sabe. Então, todo esse trabalho está sendo realizado pela direção de administração, pela direção da finanças, né, a Cleusa, a companheira do Cleo, né, o Bené, os funcionários e tal. Isso o trabalho que o Conselho Fiscal está fazendo, vindo aqui a cada vez, toda terça-feira, enfim, trabalhando direto, foi um trabalho técnico de alta qualidade, é um patrimônio conquistado e que nós precisamos preservar. A questão da defesa da luta do conjunto da classe trabalhadora. Muitas vezes a gente não faz a discussão até o fim com a nossa base sobre a importância, por exemplo, de dar apoio a um sindicato como o sindicato bancários, ou o SAI, ou o Sindicato de Limpeza, ou o Sindiprévio, que é um sindicato dutista, para desenvolver a sua luta, para ajudar, inclusive, a eleger diretorias dutistas. Muitas vezes o nosso próprio sindicalizado não vê a importância de dar apoio ao MST, ou o pessoal da TETRAC, que tem um trabalho importante para a luta pela reforma agrária, ou a luta em defesa do petróleo, que são lutas que parecem que estão longe da gente, mas não estão. Por quê? Tudo isso está ligado à defesa da soberania nacional e à defesa do serviço público, e à solidariedade geral da classe trabalhadora. Esse é um patrimônio também que nós temos que preservar. É um trabalho desse Conselho com a seriedade. E parabéns ao Conselho Fiscal pelo belo trabalho que fizeram. A gente sabe o quão complexo e quanto é difícil a gente estabelecer um trabalho nesse patamar. Então, o Conselho Fiscal tem sido rígido nisso, não tem aceitado de forma nenhuma questões duvidosas, e nesse sentido, o Conselho Fiscal, como todos os outros, está de parabéns. O relatório está muito bom. Esse Conselho Fiscal melhorou assim, significativamente. É para ficar ainda mais transparente, como já está sendo aqui, está sendo demonstrado aqui no sindicato. Então, vamos submeter aqui a votação do parecer do Conselho Fiscal e com as suas recomendações, ok? Então, os companheiros e companheiras aqui concordam com o parecer do Conselho Fiscal, que é no sentido de aprovar as contas de 2009, por favor, levante o braço. Achar? Tá. Registrado, ok? Muito obrigado. Os companheiros, achar? Os companheiros que não concordam com o parecer, por favor, levante o crachá. Os companheiros se abstêm da votação, então foi aprovado por unanimidade as contas do sindicato com o parecer do Conselho Fiscal. Nós procuramos fazer o melhor, com dedicação, com afinco, sem paixões, preocupando-se mais com os aspectos técnicos. Quero agradecer ao seu Geraldo também, que muito nos ajudou, os funcionários do CISEF. Então, muito obrigada mais uma vez pela presença e por sua tem muito contribuído com a gente. Minha proposta é no sentido de que a diretoria do sindicato proceda à doação desses 19 itens que estão aqui e que estão lá no 16º andar, ao lado do elevador, está tudo lá amontoado para quem quiser verificar, e que seja doação realmente para entidades. O veículo aí vai servir muito aos companheiros das lutas dele aí, que a gente sabe que é uma luta muito justa, e o dinheiro que for arrecadado repassasse com as instituições de caridade. Simplesmente é isso aí.
Eu acho que a doação ela é legítima. Minha sugestão ideal, que é a primeira, que o Cláudio tem baixado o site, quando dá para aquele pobre coitado, que eu faço aquilo. Ou senão eu vou de Moleste, gosto de baixar de Moleste, que não é aquela que é a língua portuguesa. Puder dar para o MST, que seja dada para essas cooperativas. Então, quem concorda com a doação, por favor, levante o crachá. Muito bem. Eu gostaria de manter a proposta da gente doar de forma legal ao MST do Distrito Federal e indicar alguma cooperativa, enfim, vinculada a eles, para ele fazer essa doação. Essa é a minha proposta. Eu mantenho essa proposta original que foi feita aqui. Os companheiros que concordam com a doação da Toyota, por favor, levante o crachá. A primeira doação, depois vai decidir para quem? Ela será doada. Tá bom? Pode achar. Os companheiros contrários à doação. Estou falando para quem ainda? Os companheiros se abstêm. Então a doação está aprovada por unanimidade. Agora vamos ver quem é o beneficiário. Pela ordem das propostas, primeiro ao MST-DF. Quem concorda, levanta o crachá. Muito bem. Muito bem, muito obrigado. Pode abaixar. Aos companheiros que sugerem que seja doada para entidade de assistência a pessoas carentes, levanta o crachá. 2 votos. Muito obrigado. Os companheiros que acham que deve ser para a cooperativa de catadores de papel, levanta o crachá. Podia ter retirado a proposta. Podia ter resolvido dela. Muito bem.